Olá! Na parte anterior dessa série de vídeos sobre carreira, nós falamos da contextualização da carreira profissional. E agora vamos abordar dois novos temas, a dinâmica da carreira profissional e os influenciadores. Quando a gente fala só para entender da dinâmica da carreira pessoal, isso aqui eu não vou perder muito tempo em falando conceitualmente, mas é interessante a gente entender. Carreira interna é você enxergando a sua carreira. Ou seja, você começa a tua carreira quando você está brincando, quando você é bebê, é criança, começa a ter algumas preferências de atividades. Depois você vai começar a escolher o caminho, né? Você vai ter uma evolução e vai se preparar para o que a gente chama de pós-carreira, que é uma continuidade da carreira, quando eventualmente a empresa não quer mais você, porque você já está com 55 ou 60 anos. Mas é totalmente possível você continuar na carreira profissional buscando coisas que possam te realizar. Quando você fala de carreira externa, a empresa enxerga você durante o tempo que você está vinculado. Ela não entende muito bem onde é que você quer chegar. Por isso, né, que quando você fala em gestão de carreira, você precisa olhar você ao longo da sua trajetória, e não só no momento em que você está vivendo junto daquela empresa. Enquanto você está vinculado à empresa, a empresa pode ajudar a te capacitar, mas ela não vai decidir, eventualmente, para onde você vai. Se ela decide, e as pessoas esperam que decida, eu canso de ver pessoas me procurando assim, olha, na minha empresa não tem plano de carreira. Assim, cara, você só vai achar plano de carreira em organização pública. Em organização privada, quando tem um plano de cargos e salários. Agora, a sua trajetória é você que monta. E se eu, empresa, decidir que você vai ser diretor e você não tem habilidade de gerir pessoas e não quer ser diretor? Eu vou queimar você, né? A decisão eu vou tomar e você não vai conseguir entregar o que a empresa quer. Quando nós falamos de gestão de carreira, é para que a gente pense na carreira interna, como eu enxergo a minha evolução profissional. Passando para o próximo, nós vamos falar aqui dos influenciadores da carreira. Eu gosto muito desse gráfico, mesmo sendo muito simples. O que influencia a nossa carreira é o mercado, as nossas competências e comportamentos e a empresa e o chefe. Tá? Isso pensando dentro de uma empresa tradicional. Quando a gente fala do mercado, nós conseguimos influenciar e controlar em absolutamente nada o mercado. Nós não conseguimos a entrada de novos concorrentes, novas exigências, ou seja, o mercado ele evolui à medida que as próprias pessoas, os clientes, vão exigindo as informações. Quando a gente fala na empresa e no chefe, a nossa influência, nós podemos até influenciar nosso chefe, mas nós não controlamos. Então, você vê aqui, a gente já pode mostrar para o chefe, eventualmente para o nosso gestor, que nós temos competências e as entregas necessárias. Só que em nada garante que isso vai nos prover uma evolução. E quando a gente fala de competência e comportamento, aí sim nós temos 100% de controle. Se eu percebo que eu preciso falar chinês para ocupar uma posição que eu quero, está totalmente nas minhas mãos correndo atrás. E quando eu faço essa análise com os profissionais, o grande trabalho está em reclamar do mercado, que está mudando muito rápido, e eu não tenho capacidade de acompanhar. Eu começo a reclamar do meu chefe da empresa, que não me dão as oportunidades necessárias. E eu esqueço de tentar desenvolver
e colocar o meu foco onde eu tenho o controle sobre as competências que eu preciso desenvolver e os comportamentos que eu preciso desenvolver também para poder ser elegível a ocupar a função, a posição, o cargo que eu tenho interesse. O Floro, deixa eu pegar o gancho aí. Uma pergunta aí para a Flávia e depois uma para o Henrique. Aí, Flávia, como é que você está vendo isso na Nova Zelândia? Como é que você já tem um feeling a respeito disso? Você está aí há pouco tempo. E depois, Henrique, a autonomia, controle e tudo mais. Ô, Leandro, em relação à carreira aqui, essa questão de terceiro grau e não terceiro grau, aqui na área de IT, eu não posso falar de outras áreas, eles valorizam muito mais a sua experiência do que o seu diploma. Então, não adianta nada você falar. Até isso eu tenho sentido. Por exemplo, se eu tenho se tem um profissional, uma capacitação menor, mas tem uma experiência aqui na Nova Zelândia, eles vão dar preferência para esse profissional do que um profissional que tem uma capacitação maior. Capacitação aí, eu estou falando de cursos, de faculdade, esse tipo de coisa, do que... mas esse cara não teve experiência. Então, aqui se valoriza muito experiência, muito mais do que diploma. E aqui, pegando um gancho com aquela questão do beta, a Nova Zelândia ela tem um programa de imigração muito forte, porque ela tem uma carência muito grande de profissionais em diversas áreas. IT é uma delas. IT e construção civil são as duas grandes áreas que têm deficiência de profissionais. E eles trazem muita gente de fora para cá. Então, eu estava essa semana numa reunião de um comitê que eu estou participando, tinha 2 egípcios, uma chinesa, um indiano, eu, a brasileira, e 3 pessoas só da Nova Zelândia. Então, todo mundo com seu inglês, com seu sotaque, e todo mundo tentando se comunicar, tentando se entender, e tudo meio nesse beta aí, e para fazer o negócio funcionar. Mas aqui a valorização é muito mais da experiência do que do diploma. Não que eles não exijam, mas nesses processos de busca de emprego, que eu e meu marido estamos aqui, teve acho que uma empresa que pediu ao meu marido, eu ainda não passei por essa experiência, para mandar cópia do diploma dele. As outras é muito mais ligar, conversar com você, saber das suas experiências, do que a competência. Mas isso é uma característica aqui da Nova Zelândia. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, é só o que eu tenho visto aqui. Eu tenho ouvido algumas pessoas... Eu vi um podcast tempos atrás de uma pessoa da Microsoft nos Estados Unidos comentando que hoje eles estão olhando muito mais para o GitHub, aí quem é de desenvolvimento de software vai entender. Desculpa aí, Milena. Vou fugir um pouquinho agora, vou entrar um pouco no técnico. Mas estão olhando muito mais para ali um repositório de códigos e trabalhos e olhando muito mais para a cooperação que você faz para uma comunidade do que para o diploma que você tem. E aí eu acho que talvez medicina, TI, direito, cada profissão talvez tenha que ter o seu olhar, dado as necessidades de cada área, mas eu também vejo lá fora, eu tenho sentido um pouco esse movimento. Henrique, autonomia, Henrique, como é que você vê esse tópico de baixo aí do Floro, esse último tópico que ele comentou, como é que você vê isso em relação à autonomia? O que você conectou que fez você fazer a pergunta para eu entender o que passou na tua cabeça primeiro? Floro, volta o slide para mim ali. Não, o que você conectou, Leandro? Eu só queria ver o slide pera aqui, ó. Competências e comportamentos. Isso. Que é onde você tem controle, né? Cara, bom, eu defino autonomia, né? Autonomia é uma coisa que tem acontecido ao longo de bastante tempo, uns 10 anos já, que é entender quais são as competências que eu preciso desenvolver, os comportamentos que eu preciso ter, para tentar trazer para esse slide aí, para viver a vida do jeito que eu quero, né? Para fazer as coisas que eu me interesso e servindo as pessoas que precisam daquilo que eu posso resolver. Então, eu defino autonomia como sendo a habilidade de se relacionar de igual para igual com qualquer pessoa. Então, é uma habilidade que não tem nada a ver com igualdade exatamente, mas tem a ver com exatamente você você estabelecer os arranjos, mas sem necessariamente por submissão ou por superação, né?
porque isso gera desperdício no processo, né? Você mandar alguém fazer uma coisa porque você tem autoridade, porque você está mandando, tem uma certa efetividade, mas gera um desperdício no processo de autogestão e tudo mais, blá, blá, blá. E você fazer uma coisa porque você está sendo entubado também tem os seus desperdícios e por aí vai. Então, em cima disso, eu separo em diversas camadas do próprio indivíduo que precisam ser fortalecidas, que é a psicológica, é a parte de talentos, a parte social, né, e toda a parte civil, econômica, negociação e tudo mais, blá, blá. E isso não acho que cabe num currículo. Eu acho que é um processo de intensa autocrítica sobre o que você faz, o que te falta, o que você faz bem, para você poder ir atrás das coisas que você nem sabe que precisa, né? Então, teve um momento, quando eu fui estudar contabilidade, eu nem sabia que eu precisava. Eu sabia que os meus controles financeiros não estavam sendo suficientes. Aí eu entendi que o controle financeiro não serve para nada, tem que ter o controle contábil. Aí, mas por quê? Aí você vai uma jornada de aprendizagem, de autoconhecimento e de conhecer pessoas. Então, para mim, tem isso, né? Eu vou atrás de quem faz o que eu quero fazer. E em cima disso eu interajo num nível muito profundo mesmo, de tentar servir a pessoa. Ser o estagiário do cara. Vou aprender medicina? Não vou operar ninguém, mas eu vou ser estagiário da Milena lá, entendendo o que ela faz e ajudando ela no que eu posso. Para passar o esparadrapo, né? Varrer o chão, que ela vai... Que eu precisa fazer esse tipo de coisa, é lavar a louça, sacou? Se for o caso, para estar perto, para poder interagir, para poder ouvir os conceitos, os termos e a partir daí virar madrugada pesquisando e retroalimentar a interação. Ô Henrique, quando você está falando de autonomia, para mim também tem um ponto que é você quebrar os seus próprios paradigmas. Por exemplo, vamos falar contabilidade. Provavelmente aqui todo mundo, quando fala contabilidade, dá aquele arrepio porque você lembra daquela aula chata que você tinha. Então, acho que a autonomia também... Eu ficava arrepiado, eu achava que, mas vou ter que aprender a vender, mas eu não quero ser um canalha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, puta, você tem que desconstruir as coisas, eu tenho que baixar a bola e eliminar os seus preconceitos, né? Então, eu acho que tem esse ponto aí também que eu acho que é super importante. É super. Fala aí, Flor. E você sabe, quando eu escuto você falar, Henrique, eu vejo que você tem uma visão interessante de buscar o conhecimento que está te atrapalhando, ou que sem aquele conhecimento te bloqueia de fazer um trabalho mais completo. Agora, isso, assim, eu consigo contar nos dedos as pessoas que têm essa iniciativa de correr atrás das coisas. E quando nós falamos em você gerir a carreira, você faz, num primeiro momento, o que está pegando, né, naquele mês, naquele momento, qual é o desconhecimento que você tem que está atrapalhando, e vai atrás. E agora, recentemente, eu vi uma afirmação do Mark Twain, um desses historiadores americanos. Ele fala assim, a principal complicação que te atrapalha não é o que você não sabe, é o que você acha que sabe. É o que você falou do desconstruir algumas coisas que vêm na nossa cabeça por mitos, por comentários. Todo mundo que vende é sem vergonha. Pô, não é. Todo mundo que vende, eventualmente tem as pessoas que vão buscar mais informações para que a pessoa possa decidir melhor. Tem os que enganam, né? Ou seja, a gente tem de tudo no mercado. Mas, trazendo de novo para essa atividade, eu percebo, Henrique, que você procura as informações e depois é aplaudido, né, por graduados e doutores, eventualmente, de escolas reconhecidas. Então, ou seja, ainda eu vejo a grande maioria das pessoas ficam reclamando do mercado e reclamando da empresa onde trabalham, porque não foram reconhecidas e não tiveram o suporte necessário. Mas eu entendo, mas o grande lance é que na hora que você é treinado por uma questão conteudista, imagina assim, eu tento praticar bastante empatia com as pessoas, porque imagina o cara, ele
jogava bola bem, sei lá, e tomou porrada na infância inteira para chegar lá na escola, tirar nota boa e depois entrar na faculdade. Ele cumpriu o script certinho, sacou? Exemplarmente. E chega no final da jornada, você vai dizer para esse cara, depois de tudo que ele não fez, que tudo que ele fez não é bem assim, malandro, tem que fazer diferente e tudo mais. Tudo bem que a vida não é fácil, ninguém disse que seria, e se ele não fizer, ele vai ter que dar os pulos dele que vai dar problema. Mas tem um problema estrutural que é bem cruel, na minha visão. Assim, e eu vivi isso. Né? Eu tentei 4 faculdades, então não é que eu não acho que faculdade não é interessante, é que eu não encontrei o que eu queria nas 4, então fui fazer outra coisa. Porque é a busca de caminhos. Eu não tenho problema nenhum queria aprender sobre um projeto que eu estou fazendo agora sobre documentário, eu vou assistir aula de ouvinte na universidade, aqui perto de casa. Não tem nenhum esquema com isso. Porque, no final das contas, o que eu estou tentando desenvolver é uma capacidade. Eu não sei como é que eu vou usar, não sei como é que eu vou viabilizar, não sei se vai vender, se não vai, mas vai complementar o que eu faço, vai complementar o que eu sou. E, em cima disso, eu tenho que ser criativo para botar isso a serviço do mundo. Né? Que acho que é isso que acontece numa carreira numa empresa. Você servir o mundo. Né? Como é que você ajuda as pessoas a terem uma vida melhor com o serviço que você presta. Esse é o grande desafio, no final das contas. Por isso que as empresas estão, inclusive, montando suas próprias universidades, que elas precisam aumentar a capacidade das pessoas se adaptarem mais rápido às necessidades do mercado para servir melhor o mundo. Ô, Floro, eu vi que você falou que acha que isso é uma coisa que ainda é minoria, eu concordo com você, mas assim, eu vejo que isso, com a quantidade de conexão que a gente tem com o restante do planeta, então, a facilidade com que a gente tem de falar com todo mundo, e aí isso eu vejo, acho que dentro de uma especialidade ultra, super tradicional que é a medicina, eu já vejo muitas mudanças nesse sentido que o Henrique falou, né, de você buscar a autogestão da carreira, de você buscar outros interesses, saber que você pode contribuir, e eu vou falar, a gente troca muito, né, e a empresa que quer sobreviver hoje, ela busca essa interdisciplinaridade, né, que as pessoas interajam e aprendam um pouco umas com as outras para que a coisa dê certo, né, não adianta você ter uma empresa onde tem um setor de marketing especializado ultra em marketing, mas não tem uma visão médica que é crucial para isso. Então, eu vejo, eu sou uma otimista, assim, meio de carteirinha, né? Então, inclusive, fazer parte desse hangout, para mim, é uma questão de honra, assim, eu faço parte desse grupo voluntariamente, porque eu vejo que cada vez mais pessoas, né, como o Henrique, como a Flávia, né, como o Leandro, são pessoas que mostram que essas habilidades, Henrique, esse interesse, isso de saber um pouco mais para poder contribuir mais com o que faz e ficar com aquela sensação de plenitude, né? Então, eu acho que o que a gente está falando aqui, no final das contas, é muito parecido com visões diferentes. Eu interrompi um pouco, porque eu não vou poder ficar muito tempo, gente. Meu tempo hoje está meio limitado. Eu imaginei que a gente fosse fazer 1h30 de hangout, mas depois, Leandro, se for o caso, você até edita isso. Mas eu devo sair daqui uns 5 minutinhos. Eu estou muito triste por isso, mas eu não vou conseguir. Eu vou só complementar a sua fala, então, no seguinte, assim, que uma coisa que eu noto também, Flor, que não se trata mais... a gente sempre foca muito em eficiência, né? Maximização total, saber aquele troço todo, aprender tudo e tal. E a dinâmica é um pouco agora que eu brinco dizendo que o lance é suficiência, que é o suficiente para que seja bom, né? Para que tenha progresso, para que vá para frente, para que você consiga servir alguém adequadamente. Porque você vai sempre aprender, vai estudar a vida inteira, vai sempre inventar uma coisa nova e se adaptar. Então muda um pouco a dinâmica. Beta, né? A versão beta. É isso, e entra na questão. Nenhum sistema que tem essa demanda de se reinventar, de se renovar, de se adaptar, nenhum sistema funciona sem ócio. Quebra, todo ele quebra. Então o cara que trabalha, bate no peito, não, porque aqui eu trabalho 12 horas por dia, não sei o quê. Você está sempre preocupado com as coisas na tua cabeça o tempo inteiro. Então vai ter uma ideia, tá tomando um banho, vai ter uma ideia para o trabalho e tudo mais. Agora, aquele lance de que quantidade de hora se torna indicador de dedicação, está jogando contra o próprio time. Tem que ter um grau de eficácia para fazer, tem que ter ócio para explorar novos horizontes, senão... Eu ouvi de um amigo recentemente que o analfabeto de hoje não é quem não sabe ler e escrever, mas é aquele que parou de estudar, né? Parou de evoluir.
É verdade. Você sabe, tanto você, Henrique, quanto a Flávia estão tocando em alguns pontos que eu acho que é uma das dificuldades que a maioria tem de ter uma visão mais abrangente e falar em missão de vida e em propósito de vida. Ou seja, vocês estão levantando assuntos que você fala, cara, eu preciso fazer o que é melhor para a humanidade. Cara, ainda não tem, eu diria assim, a maioria das pessoas, pelo menos as que eu interfaceio, que buscam trabalho, que buscam essa atividade, quando eu começo a falar em missão de vida, o cara trava, assim, puta, cara, lá vem você com essa conversa. Não, peraí, pô, como é que a gente pode vincular as coisas, sendo que a minha visão está um pouquinho além de mim? O que eu vim fazer aqui no mundo, né? Então, ou seja, algumas pessoas têm uma baita dificuldade de ter essa abstração e falar assim, cara, eu vim aqui para ajudar a melhorar o mundo. Cara, eu conto nos dedos quem eventualmente parte por essa visibilidade. A maioria fica preocupado com as partes materiais, com as atividades, eu vou fazer para receber alguma coisa de volta. Ou seja, não que seja ruim, pelo contrário, mas a visão um pouco mais abrangente é quem faz você uma pessoa melhor, um profissional melhor, alguma coisa que você está contribuindo, né, para melhorar alguma coisa assim, além só do seu dia a dia. Floro, eu vou me despedir de você e de todo mundo, vou dar boa noite para vocês. Só para finalizar isso que você falou, acho que recomendo coach para todo mundo, autoconhecimento e missão de vida e horizontes superiores tem tudo a ver com GTD, que eu também sou super fã, né? Que é o Getting Things Done, que depois que eu conheci isso foi quando eu me aproximei do Leandro e a gente se conheceu nisso, que tem tudo a ver. Eu acho que você com coach, recomendo, já fiz, e acho que é uma coisa que faz diferença na carreira. Meninos, muito obrigada pela participação, obrigado, pela Milena. discussão, pelo que foi. Eu acho que você já recomendei para algumas pessoas aqui o nosso Hangout, que promete, hein? Eu não vou ver o final, legal, mas tenho certeza que vai ficar fantástico. Que legal. Milena, você faz bastante diferença aqui, eu sou muito grato da sua participação, desse tempo, com tudo isso que você faz, ainda consegui um tempinho para estar com a gente aqui. Eu gosto muito desse grupo porque a gente tem um pouco de tudo aqui, a gente tem pessoas da área de comunicação, pessoas de medicina, e eu acho que ter essas visões diferentes de mundo... Agrega, né? Agrega bastante, eu acho que ajuda nesse autoconhecimento, ajuda a ver que o mundo não é só de uma cor, né? Obrigadão, Milena. Gente, boa noite. Parabéns para todos. Boa noite, Milena, obrigado pela tua ajuda aí. Ô, Floro, eu acho que, nesse aspecto, a minha experiência pessoal me disse que tem um problema no discurso, né? Que é muito fácil sair de um discurso escorregar, né? De um discurso de olhar o seu papel no mundo além de você e cair numa onda de salvar o mundo, né? E aí o problema de quando você cai na onda de salvar o mundo é que você passa a carregar um monte de pressupostos e brigar com a realidade porque o mundo não se comporta como você acha que deve se comportar. Então, nisso eu acho que descola. E as pessoas, na prática, elas têm problemas bem básicos, que não são básicos de simples, são básicos de viscerais. Assim, é uma coisa que dói fisicamente. Você não conseguir botar comida em casa, dói fisicamente. É uma coisa que não te deixa dormir, que te estressa. Você não tem um emprego, né, na confusão de crise que a gente vive e tal, isso dói fisicamente, assim, no meu entendimento. Então, fica difícil, eu acho, fica difícil realmente nos trabalhos que eu vejo os trabalhos voluntários que eu participo, né? E tem um especial que mexeu muito comigo, assim, foi bem profundo, de apoio à complementação escolar, né, para crianças que moram em regiões aqui perto da minha cidade, que são regiões menos favorecidas. E você tenta conversar com um menino de 12 anos para estimular ele, curiosidade, matemática, e português, história, da própria região dele, porque, na verdade, onde é a comunidade que ele mora é onde fundou a cidade de Niterói. E no final da conversa você fala, e você diz, mas isso me ajudar a arrumar um emprego? Porque esse é o problema que o cara tem, e não pode ser ignorado esse problema que o cara tem, entendeu? Então, eu acho que isso é muito relevante, de que se a gente... E é o que eu tento ver, beleza, quais são essas competências básicas que te dão uma capacidade
de você, pelo menos, regular a sua participação na sociedade sem você ter que apostar tudo numa carreira. Que é isso, né? Você vai... São 7 anos no primeiro, segundo grau, e depois tem mais não sei quantos anos de faculdade, e ainda faz não sei quantos anos para fazer curso para concurso, até você chegar, estacionar na vida e resolver. Não funciona mais desse jeito. Até o governo não consegue bancar mais isso, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. E eu acho que essa formação de base, por isso que eu acho que o ensino básico é o problema. Não acho que a faculdade é o grande lance, não acho que o ensino médio é o grande lance, eu acho que o ensino básico é o grande problema que a gente tem. Né? E se não resolver isso, não sei como é que a gente vai conseguir sofisticar o assunto muito mais. Eu concordo sim, Henrique, até porque nós estamos falando de esse nicho que eu convivo, assim, é zero a quantidade de pessoas que não têm terceiro grau. Ninguém me procura para fazer um tipo de trabalho que não tenha feito uma faculdade. Mas, assim, eu venho acompanhando, até eu tenho um filho de 18 anos agora, que acabou de entrar na faculdade, e eu vejo, né, a diferença que está acontecendo na parte do aprendizado. E em nenhum momento é colocado para ele as realidades de mercado. Então, ou seja, ele vem com uma vivência totalmente teórica, né? Ele vem, eventualmente, me dá sugestões, algumas pertinentes, mas a maior parte delas totalmente inexequíveis em termos práticos. Então, ou seja, é como tentar chegar aqui, fazer uma coisa teórica que alguém estudou, e acho que estudou bastante, mas, eventualmente, que tem um investimento de $1 milhão para fazer. Ou seja, ele não consegue olhar as ideias que ele dá junto com a feasibilidade, o que permite, né, você implementar algumas coisas. Então, acho que falta muito a visão de realidade, né, de como fazer para você... com uma visão crítica, ajudar a pensar criticamente e pensar também nas formas de viabilizar as coisas. Ô Floro, eu vejo aqui, vê se o meu resumo está correto aqui. As pessoas hoje têm um foco muito grande na empresa e chefe, no mercado, que são lugares onde você tem pouco controle, Exato. E numa área tão difícil como competências e comportamentos que você tem que trabalhar, quer dizer, não é algo que você vai alcançar amanhã, do nada, quer dizer, existe todo um esforço, é onde as pessoas estão, e é onde tem o maior controle, é onde as pessoas estão olhando menos, onde as pessoas estão trabalhando menos. Está correto isso? É isso aí, Leandro. Esse é o ponto. Leandro, e aí tem um gancho com que eu acho que o Henrique falou, é a questão do ócio. A pessoa, ela trabalha 40 horas por semana, no mínimo. E 40 horas por semana é o mínimo que ela trabalha. Como é que ela vai encaixar 40 horas na empresa, dormir, dar atenção para a família e ainda se desenvolver no comportamento? E aí ela acaba focando no que a empresa está falando, que é melhor para ela, porque a empresa vai pagar um curso que ela vai fazer no horário de trabalho. Então, se você não tem como parar um pouco para olhar para você mesmo, ver o que você precisa melhorar de comportamento, de competência, você precisa criar esse mecanismo. E se você não tiver um tempo para isso, você não consegue. Eu brinco um pouquinho com as palavras, né? Eu digo assim, eu trabalho o tempo inteiro, 24 horas por dia, mas eu fico muito pouco ocupado durante o dia. Então essa é a brincadeira que eu acabo fazendo. Maravilha, Floro. Tá bom. Milena, só um comentário. É verdade, mas eu tendo a achar que é uma certa comodidade você esperar que a empresa vá te dar o curso naquele período de trabalho. Porque, ou seja, empresa, eu não sei o que você quer, né, em termos de evolução profissional. Se a gente fala no momento atual, eu até percebo que você não sabe falar chinês ainda, eu vou te pagar um curso de chinês. Mas eu não sei se você quer ser uma gerente, se você quer ser uma diretora, eu não sei o que você quer. E aí fica muito complicado eu investir
numa coisa que é para daqui a, sei lá, 5, 10, 15 anos, enquanto você sabe exatamente onde você quer chegar. Você faz um planejamento para se preparar para isso. E você identifica quais são as competências e os comportamentos necessários, e aí realmente cabe a você buscar essas competências. Pode demorar mais ou menos tempo, mas o controle está nas suas mãos e não na mão da empresa. Por mais que a empresa pergunte, né, Flávio, isso se perde no dia a dia, né? Você tem 800, 2.000 funcionários numa empresa, isso se perde, né? Eu acho. E outro ponto também é a questão do teu interesse, a tua necessidade, a tua vocação pode não bater com a da empresa também, né? Pode bater hoje, não bater aqui 5 minutos, porque o mercado mudou e a empresa precisa resolver outras coisas, então é algo que você tem que cuidar, não pode ficar esperando que todo o universo conspire para você, né? E eu acho que aí você cai no ponto que você fala da comodidade, né? Eu acho. Leandro e Floro, eu concordo 100% com o que vocês falaram, que eu quis dizer não foi nada diferente disso. Okay. Eu tô falando que a maioria das pessoas, ela entra nesse ciclo vicioso de trabalho, trabalho, família, dormir e coisa que ela não consegue sair, olhar para fora disso, analisar a sua carreira. Então, ela vai um dia após do outro, sem parar, sem analisar, e sim, ela cai mesmo nesse comodismo. É nesse sentido que eu quis dizer. Ela acaba indo porque a empresa falou, e não porque ela realmente quer, porque ela às vezes nem sabe o que ela realmente quer, porque ela não saiu desse ciclo vicioso, porque era assim que ele viu o seu pai, a sua mãe fazer, e é uma coisa que não funciona mais, mas às vezes ela não sabe, precisa de ajuda, e eu acho que é a questão do coach, é a questão de você olhar para a tua carreira, acho que funciona muito bem nesses casos. Eu concordo, Milena, até porque o que a gente encontra, né, nas pessoas que a gente convive, eu diria assim, sem medo de errar, mais de 80% nunca pensou numa evolução ou em traçar uma carreira. A gente vai falar isso um pouquinho mais daqui a pouco. Obrigado por ter assistido a nossa série de vídeos até aqui. Não deixe de assinar o canal e assistir a parte 4 da nossa série, Escolhas Profissionais e o papel do colaborador e da empresa na carreira.